Olá, estudantes da homeopatia, você que se interessa, que se trata pela homeopatia, que pratica a homeopatia, gostaria de aprofundar mais os conhecimentos. Vamos dar continuidade aqui nas nossas reflexões, então, em homeopatia e saúde, né, com o Organon da Arte de Curar, essa obra de Hahnemann tão importante que funda a homeopatia e que traz todos os conceitos básicos, a sua forma de atuar e o que esperar dessa medicina tão importante, né, para o desenvolvimento da saúde humana. Meu nome é Walter Soy Canosa, eu sou médico homeopata e terapeuta. Trabalho no Instituto Verde de Homeopatia e Desenvolvimento Humano aqui em São Paulo. E pretendemos com essas reflexões aprofundar um pouco, parágrafo por parágrafo, essa obra, explorar essa obra, né, da exposição da doutrina homeopática ou organon da arte de curar. Então vamos iniciar hoje uma conversa sobre o parágrafo 6. Esse parágrafo começa com o observador sem preconceitos. Já é muito difícil para a gente hoje, né, num mundo tão vazio de conceitos, né, imaginar uma postura de observador, que seria uma postura como na ciência é proposto, né, eu ter um esvaziamento tal que eu possa observar sem preconceitos, sem preconcepções, né, sem conceitos arraigados que não possam ser comprovados. Então, ele parte desse esforço ideal do médico, daquele que está querendo praticar a homeopatia, de ser um observador sem preconceitos. É a mesma postura que nós vamos ter diante do paciente. Então, agora, né, essa postura de observador tem que funcionar como uma forma da gente receber o fenômeno que está nos apresentando naquele momento, da forma como ele é, não filtrando através desses preconceitos ou dessas mecanicidades que são naturais também da gente adquirir ao longo da nossa prática no dia a dia, né? Então, o estudo frequente, né? Mas dentro dessas bases, como Hahnemann coloca, né? É o que pode nos levar a manter e renovar sempre a nossa postura de observador sem preconceitos. Então ele continua aqui, sabendo da futilidade de argumentações metafísicas que a experiência não pode confirmar. Então também isso tem a ver com a boa formação, não só científica, médica, mas com a boa formação de raciocínio. Uma boa formação, se eu não identifico uma dificuldade, um preconceito, eu posso melhorar através do estudo de um método de como eu aprendo. Então, aqui ele ressalta um ponto importante que é a futilidade de argumentações metafísicas, ou seja, a medicina teórica. Não, o que vale é a experiência, aquilo que pode ser confirmado, né? Então, esse observador sem preconceitos nada percebe, né? Mesmo sendo mais arguto, um grande observador, em qualquer doença individual, se não alterações reconhecíveis externamente pelos sentidos do corpo e da alma, sinais mórbidos, acidentes e sintomas. Isto é, perturbações do antigo estado são, do atual doente, aos quais ele mesmo sente, as pessoas de seu ambiente percebem e o próprio médico nele observa. Olha a complexidade que esse observador sem preconceitos, utilizando da sua
argúcia, acurácia, do seu desejo de receber aquele paciente sem preconceitos, então ele vai pesquisar isso em qualquer caso de doença, aquilo que é reconhecível através dos sentidos do seu corpo e da sua alma, né, que são os sinais mórbidos, acidentes, causas ocasionais e os sintomas. Isso é muito importante. Nós vamos ver no decorrer da obra que isso é uma base fundamental para a gente entender como funciona a homeopatia. Então, o que ele está colocando como esses sinais, esses sintomas, esses acidentes, né? São as perturbações do antigo estado são do atual doente, perceptíveis tanto pelo médico quanto pelas pessoas que estão ao lado desse paciente, né? Quem está vivendo no mesmo ambiente percebe aquilo que está alterado aqui e agora. Então, isso é muito importante, porque são sinais e sintomas que podem ser colhidos na anamnese. Para isso que a anamnese funciona, né? O paciente vai relembrar-se e vai confessar para o médico aquilo que nele se alterou, desde quando se alterou. Então, o médico ele tem todo o instrumento necessário, através de uma observação sem preconceitos, uma observação acurada, tranquila, de perceber, usando seus sentidos treinados, é para isso que a gente faz a medicina, né? De tal forma que ele pode entender o que diferencia o estado atual doente do estado prévio são daquele determinado doente. Então, continuando, todos esses sinais perceptíveis representam a doença em toda a sua extensão, isto é, formam juntos o verdadeiro e único quadro que se pode imaginar da doença. Então, é muito importante esse conceito estar firmado com o médico homeopata e também o paciente, de alguma forma, ter uma noção de que assim acontece, que o seu organismo tem essa capacidade de reagir contra a doença e ele expressa essa reação através de sinais e sintomas produzidos pelo sistema imunoalérgico do organismo, que é o sistema de defesa. É o mesmo sistema produtor da energia vital que trabalha num sistema que rege o corpo dentro de uma harmonia, de uma autorregulação. A gente chama isso de autorregulação organísmica. Então é importantíssimo esse parágrafo, porque ele está colocando coisas muito profundas, né? De tal forma que se a gente vai decupando cada frase, entendendo aquilo que o Hahnemann está trazendo, nós vamos aprofundar a nossa prática médica, a nossa escuta para o paciente, e o paciente também, sendo ensinado sobre isso, pode aprofundar a sua observação do que está alterado e nos passar um quadro mais completo da doença. E ele continua aqui na nota, né, quando ele coloca lá ao final o asterisco, né, que ele não compreende, portanto, como podia vir aos médicos a ideia de procurar e querer encontrar a cabeceira do doente, o que devia ser curado na doença, apenas no interior escondido e desconhecido, sem cuidarem dos sintomas e dirigirem a cura de acordo com eles. O que isso está falando? Que não é fazendo conjecturas, sem examinar o paciente, sem colher a história clínica,
sem examinar, né? Apenas com check-ups e exames que tentam prever o que está dentro do organismo e que desprezam tudo aquilo que está sendo expresso por esse mesmo organismo. Então, tenta jogar em parâmetros estatísticos algo que está sendo manifesto pelo doente, pelo aquele ser que está frente a frente com o seu médico, com o confessor, né? E continuando aqui, como digo, podia surgir essa ideia com a pretensão arrogante e ridícula de que se pode restabelecer com medicamentos que também são desconhecidos quanto à sua ação total no organismo, as alterações do invisível interior, sem considerar atentamente os sintomas, e que a isso se chama curar completa e racionalmente. Então, já na época de Hahnemann, havia essa perversão que hoje assumiu uma forma brutal, que vamos construir hospitais robôs para atender indivíduos robôs, né? Sendo que, sem desprezar nada da ciência e da tecnologia, né, elas são complementares ao raciocínio. Então, trabalhos, já existem esses trabalhos de muito tempo, comparando como a eficácia diagnóstica era antes da propedêutica armada, né, que são os exames como a gente tem hoje, né, e quando o médico tinha que ser um clínico. E se observa que 80% das diagnósticos são feitos através da observação de sinais e sintomas. O exame físico ainda complementa mais uns 15%. Então, quase que você consegue fazer uma medicina, e isso é comprovado ainda nos rincões desse país, né, onde o médico não tem à sua disponibilidade os exames, através de uma boa análise clínica, uma anamnese profunda, um exame físico bem feito, e que a propedêutica armada ela vai trazer uma acurácia do diagnóstico para 5% dos casos. Então hoje é aquela história de colocar o carro diante dos bois, né? E daí parece que o carro não anda direito. Por quê? Em último lugar seria entrarmos com os exames, né? Após ter feito uma anamnese precisa e um exame físico acurado, onde a gente está abarcando a maior parte dos pacientes vão ter um bom diagnóstico, né? E como analisaremos em outros trechos aqui do Organon, serão tratados da sua espécie de doença, que mesmo a doença se manifesta de forma individual. Então ele fala que a racionalidade está invertida, né? Então a gente não pode chegar a falar de cura completa. Hoje pouco se fala de cura, porque estamos perdendo, né, o caminho que a gente tem que fazer para ter uma boa acurácia diagnóstica. Um dos diagnósticos que o homeopata vai fazer é o diagnóstico clínico, mas não é para nós homeopatas o principal diagnóstico. Existe um diagnóstico homeopático da alteração vital, que é anterior. Então, continuando aqui, nas doenças, o que se manifesta aos sentidos pelos sintomas não é para o médico a própria doença, visto que ele nunca pode ver a doença latente. O ser imaterial que produz a doença, a força vital. Então, aqui ele está colocando um questionamento. Como a gente não vê a energia vital, então a gente não pode saber
a alteração vital que está acontecendo? Podemos sim, justamente através dos sintomas, sinais e acidentes. Então, a doença latente interna se manifesta em sintomas que, tomados de forma total, não dão um diagnóstico. Por exemplo, uma pessoa que tem uma mão encravada, né? Começa a ter uma transpiração aumentada na cabeça, um mau hálito. Se a gente somar tudo isso, falar, ó, o senhor está com a saúde normal, fez os exames, está normal. Não, ele tem alteração. Sintomas, sinais observáveis, né? E o homeopata pode dar um melhor medicamento que atue sobre essa energia vital já com esses sintomas latentes. Será mais estudado em outros parágrafos aí à frente. Nem é necessário que ele a veja, mas somente os seus efeitos mórbidos, para assim poder curar a doença, que é o que ele estava dizendo. Que mais pretende a velha escola procurar no interior recôndito do organismo como prima causa morbi, enquanto que rejeita como objeto de cura e desdenha um falso orgulho a representação sensível e óbvia da doença, os sintomas que se nos apresentam tão claramente? Que mais ele quer curar nas doenças senão isso? Então é muito importante esse ponto que a gente não pode perder como homeopata, senão nós perdemos totalmente a essência da homeopatia. E começamos a fazer uma alopatia com medicações dinamizadas, prescritas também de forma alopática. Então, seguir o sintoma, o caminho do sintoma é seguir o caminho que a energia vital fez na sua reação contra a doença. É seguir os mecanismos defensivos do organismo, de tal forma que a gente possa ampliar esses mecanismos, ampliando a saúde, procedendo à cura do paciente, né? E, ao final, um aumento da imunidade, uma limpeza do sistema, como a gente vai ver aqui que a homeopatia produz. Então, esse parágrafo 6 é um parágrafo longo, a gente tem que parar para meditar sobre ele, né? Vale a pena adquirir esse livro do Hahnemann. Sem a gente saber as bases, muito difícil saber a homeopatia. Então você tem que ser um médico completo e ainda se aprofundar nas bases da medicina vitalista. Então eu recomendo muito os compêndios de medicina do professor Walter Edgar Maffei, que ainda é possível a gente encontrar, porque é um patologista que vai colocar as bases da medicina de uma forma vitalista. E estudar profundamente os livros do Hahnemann, principalmente o Organon e o livro das doenças crônicas, que são básicos, né, que a gente vai aqui ter oportunidade de refletir. E através desse estudo, dessa base, por exemplo, me tornar um observador mais sensível, mais acurado, sem preconceitos, dar o tempo da observação, não fazer conjecturas teóricas, não tentar enquadrar o paciente no meu mapa de pensamento, e sim pensar o paciente, sempre deixando em aberto. É como aquela máxima filosófica, né? O que é mais importante? Ter a cabeça bem feita ou fazer bem a cabeça? Então, muitas vezes, eu não saber é o início de saber algo. Se eu não ousar não saber, ou seja, estar vazio diante do paciente,
talvez não venha para mim com toda essa força da intuição, corpo, alma, sentidos, racionalidade, intelecto, né? A possibilidade de eu me direcionar, né, realmente a fazer um processo de cura, um benefício para o paciente de forma profunda e que perdure. Então, quero agradecer muito aqui a todos que estão acompanhando e vamos dar continuidade aqui aos parágrafos do órgão nas nossas reflexões. Um abraço.